Então vamos dar início à correção da nossa prova aqui. Essa foi a primeira questão, tá? A estrutura dada, e a gente precisa verificar essas três afirmações para poder responder as alternativas aqui, tá? Então a primeira coisa que ele afirma aqui é: sua componente ao longo do eixo x, aqui é o eixo x, é menos 606 libras. No componente y é 350 libras. E sua componente ao longo do eixo x é menos 350. Então a gente já percebe aqui que não vai acontecer a 1 e a 3, né? Porque ou ele tem um valor de 600 ou tem um valor de 350. E a 2 pode ou não acontecer. Então o que a gente tem que fazer aqui? Montar o nosso paralelograma. Então nós temos aqui um eixo x e um eixo y acontecendo. Aí nós temos a força mais ou menos assim. Um eixo hipotético aqui, em que ele diz que esse ângulo aqui é de 30 graus. E desse lado aqui, ele dá a informação de que é 60 graus. Então, esse é o desenho. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, para eu poder fazer a decomposição em x e em y, eu vou precisar conhecer um pouco aí da distribuição desses ângulos. Então, se eu tenho um ângulo acontecendo aqui, né, de um determinado trecho aqui, cortado pelos vértices, né, pelos eixos, formando um vértice, então o ângulo oposto a ele vai ser de mesmo valor, né? Então, este ângulo aqui de 30 é o oposto desse aqui. Então eu sei que esse trechozinho aqui é 30. Se eu sei que isso é 30 e tudo é 60, então eu posso dizer que aqui também é 30. Ok? Por causa dessa relação. Então, outra coisa importante. Se nós temos os eixos cartesianos aqui, isso quer dizer que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se eu sei que aqui é 30, aqui é 60. Então, especificamente nessa questão, por eu ter eixos que formam entre si aí 90 graus, eu posso fazer a aplicação direta das equações aí, né, com suco e sem suco, como a gente viu. Então, se eu quero essa força de 700 no eixo x, eu tenho a força cosseno de 30. Então eu vou ter força em x igual a 700 cosseno de 30. 700 cosseno de 30. 606,22, que é 606. Né? Está para a esquerda de x, menos 606 libras. Tá? O f de y, então, vai ser 700 seno de 30 graus. Como seno de 30 graus é meio, então eu tenho 350 libras. Tá? Para cima, positivo. Então, esses são os valores que nós encontramos.
o que faz com que a letra A, sua componente ao longo do eixo X, é menos 606. Eixo X, menos 606. Verdadeira. Letra B, sua componente em Y é 350. Verdadeira. Terceira opção, terceira afirmativa, o eixo X, menos 350, que é falsa. Então, temos 1 e 2 verdadeiro. São verdadeiras as afirmações 1 e 2, então logo a nossa questão 1, a letra certa é a letra A. Vamos lá, para a próxima. Então aqui já trouxe a segunda questão, tá? Na segunda questão a gente vai ver o seguinte: uma caixa de 500 libras é suspensa usando as cordas AB e AC. Cada corda pode suportar uma tração máxima de 2.500 libras antes de se romper. Considere que a corda AB permanece horizontal. Então, está assim, está toda em X. Com base nesse esquema, analise as informações abaixo. Então, vamos ver quais são as verdadeiras para encontrar qual é a condição a alternativa correta. Tá? Então, se a tração da corda AC for de 2.500, a corda AB romperá. Se a tração de AB for 2.500, a corda AC romperá. Se a tração na corda AC for 2.500, o ângulo θ será de 11,5. Então, vamos testar essas hipóteses aqui. Tá? Então, se a tração AC for de 2.500, o que eu tenho? Eu tenho que fazer uma verificação das forças, né? Então, eu tenho que fazer o somatório das forças em X, força resultante em X, eu vou chamar, vai ser igual. Então, em X, eu tenho a força de tração AB, TAB, TAB. Então, a tração de AB, no sentido positivo, de um eixo X aí, imaginário, né? E eu também tenho a componente C, né? Que está no outro sentido, menos TAC, cosseno de um ângulo θ aí. Cosseno de... Então, θ como sendo O aqui, tá? Porque aqui não tem opção. Isso aqui, para que haja o equilíbrio, é igual a zero. Em Y, FRY, nós vamos ter a carga do nosso caixote aqui, 500 libras para baixo, menos 500. E a componente C cosseno de θ, né, T de AC, tração AC, seno de θ. Isso aqui também tem que dar igual a zero. Então essas são as equações que eu tenho para testar. Então, se a tração na corda AC for de 2.500, que é o limite, a corda AB romperá. Então eu posso colocar, né, assumir o valor de T de AC para saber o que acontece com T de AB. Lembrando que se a corda tiver uma tração de 2.500,1, já rompe. Então, utilizando a equação 1 aqui, eu vou ter FR de X, força resultante, que é zero, né? Então eu vou ter T de AB, que eu não sei quanto é, menos T de AC, que eu vou assumir que é 2.500, cosseno de θ igual a zero. Tá? Aqui eu vou ter o θ como incógnita e T de AB como incógnita. Então, eu não vou conseguir resolver isso aqui ainda. Então, começando pelo somatório das forças em Y, eu vou ter T de AC, que é 2.500, seno de θ igual a 500, que passa lá do outro lado, né? Então eu vou ter seno mais o θ, né, vai ser igual
a seno menos 1, seno menos 1 de 500 dividido por 2.500. Então, θ igual a seno menos 1 de 500 dividido por 2.500. 11,54 graus. 11,54 graus. Então agora eu tenho o valor de θ. Deixa aqui. Então tem o valor de θ, agora sim eu posso usar aqui. Então, agora que eu sei que θ é 11,54, eu substituo aqui e continuo. T de AB menos 2.500 cosseno de 11,54 igual a 0. Então, T de AB igual a 2.500 cosseno de 11,54, que dá 2.449,46 libras. Vai passar para o outro lado, o negativo vai ficar positivo, né? Então, a tração em AB seria essa aqui. Então, se a tração na corda AC for 2.500, foi o que eu coloquei aqui, a corda AB romperá. A corda AB não vai romper porque deu menos de 2.500 aqui. Então, a primeira afirmação aí é falsa. Se a tração na corda AC for 2.500, o ângulo θ é aproximadamente 11,5. Se eu arredondar isso aqui, dá 11,5. Isso é verdadeiro. Se a tração AB for de 2.500, a corda AC vai romper. Então, para verificar essa segunda afirmação aqui, o que eu faço? Eu posso pegar a equação aqui que envolve AB e AC e assumir 2.500 para AB. Então, eu vou ter 2.500 menos T de AC, T, tração AC, cosseno de θ igual a 0. Então, isolando aqui o T de AC, eu vou ter T de AC igual a 2.500 sobre o cosseno de θ, certo? Essa aqui é a equação. Na segunda equação, nós isolando aí o T de AC, eu vou ter T vai ser igual a 500 dividido pelo seno de θ. Então temos as duas equações aqui. Então eu posso dizer que, colocando os dois como igualdades, eu posso escrever isso aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, para eu resolver isso aqui, deixa eu escrever aqui como uma fração, vai ficar mais fácil de ver. Traz isso aqui para cá. Então aqui nós temos 2.500 dividido pelo
cosseno de θ igual a 500 sobre o seno de θ. Então eu posso reescrever isso aqui, dizendo, multiplicando aqui, né? Então vou ter 2.500 seno de θ sobre cosseno de θ igual a 500. O seno sobre o cosseno, eu tenho tangente de θ igual a 500. Esses 2.500 passam para cá dividindo, né? 2.500. Tá. Eu posso encontrar que o θ vai ser igual a tangente a menos 1 disso aqui, né? Tangente a menos 1 de 500 sobre 2.500. Então, tangente a menos 1, 500 dividido por 2.500. 11,31. Θ igual a 11,31. Agora que eu sei quem é θ, basta eu aplicar aqui nas equações para encontrar o valor de t de AC. Então, por exemplo, pela equação 1, t de AC igual a 2.500 sobre cosseno de θ. Cosseno de 11,31. Que vai ser igual, então já está 11,31 aqui, 2.500 dividido pelo cosseno do que estava na resposta, 2.549. Deve ser aqui, 2.549,51 libras. Então, se a tração na corda AB for de 2.500, a corda, né, na corda, a corda AC romperá. Então, isso é verdadeiro, porque vai dar 2.549. Então, são verdadeiras as afirmações 2 e 3, letra B. 2 e 3. Então, letra B, ok também. Terceira questão. Uma força de 20 libras atua na extremidade de um encanamento. Os ângulos de direção coordenados são alfa 60, beta 120, gama 45. Com base nisso aqui, analise as informações abaixo. Aí temos 3 afirmações. O vetor cartesiano está dado aqui, confirmar. O vetor posição e o vetor força. Então, para a gente encontrar o momento, a gente tem que resolver aquela formulação lá de fração, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que o momento num determinado ponto pode ser expresso lá pela matriz onde a gente tem I, J, K, aí nós temos o vetor unitário do ponto até a origem, tá? Na questão eu chamei aí de OA, né? OA em X, né? Em Y e em Z.
E aqui nós temos as forças em x, em y e z. Só o R e só o F para representar. Tá? Aí nós temos a determinante desse sistema aqui como sendo o momento. Tá? Então, vetor em x, vetor em y, vetor em z, força x, força y, força z. Então, vamos encontrar, né? Quem é o vetor oposição? O vetor oposição é o vetor que sai lá do teu ponto base até o ponto de aplicação da força. Tá, então ele sai daqui, sai daqui até aqui. Esse é o nosso R. O, A. Ok? A força, a gente obtém ela com relação aos cossenos desses ângulos aqui. Então, quem é o meu vetor aqui? Qual é a posição do ponto A? O ponto O é 0, 0, 0, né? Então, eu tenho 0, 0, 0, porque os eixos estão se encontrando nele. O meu ponto A em X, ele está aqui embaixo, ó. Então, para chegar lá, eu tenho que andar daqui até aqui em X. Isso aqui equivale a 6. Então, X é 6. Em Y, ó, o eixo Y aqui, ó, eu tenho que andar 8 mais 6, 14. Então, a posição Y é 14. E em Z, né, que é o eixo aqui para cima, eu preciso sair do meu ponto base aqui e subir 10. Então, em Z eu tenho 10. Então, para eu poder encontrar os valores unitários aqui, eu vou ter que fazer a diferença entre os pontos, tá? E dividir aí pelo módulo, né, pelo comprimento desse vetor aí criado. Tá? Então é 6, 14 e 10. Tá? Então nós vamos ter aqui vou ter eu vou ter em x 6 menos 0 e mais 14 menos 0 J mais 10 menos 0 K. Isso tudo aqui dividido pela raiz de 6 menos 0, 6 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Então nós teremos o vetor O
A igual. Cadê? Isso aqui dá quanto? Raiz de 6 ao quadrado mais 14 quadrado mais 10 ao quadrado. Fechou. Vamos pegar um número aqui, 18,22. Então eu vou ter 6 dividido por 18,22 na direção I, mais 14 sobre, melhor botar tudo de uma vez. Então vou ter 6 I mais 14 J mais 10 K sobre 18,22. Então, finalmente teremos aqui os valores unitários de 6 dividido por isso aqui, 329, não. Cadê? 6 dividido por 18,22. Ah, tá. Tinha dado 0,32, 0,33, né? 0,33 e mais 14 dividido por 18,22 0,77 e 10 dividido por 18,22 dá 0,55. Porém, lembrando o seguinte aqui, a linha que a gente vai utilizar para fazer a determinante vai ser somente essa aqui, tá? Os vetores aqui estão aplicados, tal, mas não precisamos dessa parcela aqui não. Bom, continuando. Então, na verdade, nós temos aqui o vetor posição, OA, que seria o que nós encontramos aqui, 6, 14 e 10, que é menos 6, 14 e 10. Então, esse menos 6 aqui não está certo, né? Ele é só 6. 6 positivo, x, positivo de y, positivo de z. Tudo está no positivo aqui. O vetor força, a gente tem os ângulos e a força. Então, basta que eu aplique 20 cosseno de 60, 20 cosseno de 120, 20 cosseno de 45. Tá? Então, eu tenho fx é igual a 20 cosseno de 60.
Em y eu tenho 20 cosseno de 120 e cosseno de 45. FZ igual 20 cosseno de 45. 20 cosseno de 60 é 10, que é libras. Isso aqui é polegada, tá? 20 cosseno de 120 menos 10 e 20 cosseno de 45, que dá 14. O vetor força é 10 menos 10, 14. 10 menos 10, 14. Ok, isso é verdadeiro. Agora a gente precisa encontrar o vetor cartesiano para ver se ele é igual a esses valores aqui. Então, como eu escrevi ali no começo, nós temos que fazer aqui o M vai ser igual a determinante de I J K. Aí os componentes do vetor OA foram 6, 14, 10. 6, 14, 10. E agora as forças. 10 menos 10 e 14,14. Estendendo aqui para fazer a determinante. Nós podemos escrever. Então eu tenho as diagonais principais aqui. A primeira, eu tenho I vezes 14 vezes 14, 14. 14 vezes 14,14 I mais 10 vezes 10 J. Vou colocar logo aqui. Não, vamos lá. 10 vezes 10 J. Mais K, 6 menos 10. Mais com menos, menos 6 vezes 10 K. Isso aqui é a diagonal positiva. Menos agora tenho K, 14, 10. Então tenho 10 vezes 14 sentido K. Eu tenho I, 10 menos 10 mais ou menos, né? Menos 10 vezes 10 I mais 6, 14, 14 J. 6 vezes 14, 14 sentido J. Então eu tenho 14 vezes 14, 14. 14 vezes 14,14 igual 197,96. 197,96 I
eu posso resolver o I daqui logo. Que dá menos 100 I com menos daqui, mais 100. Mais 100 I. Tá? Aí nós temos mais 10 vezes 10J é 100J. Desse lado aqui a parcela J tem 6 vezes 14,14, que dá 84, 84, 6, 14, 14, 84, 84 positivo, um daqui negativo, menos 84,84. E a parcela K eu tenho menos 6 vezes 10, menos 60. Menos 60. E a parcela K aqui é 10 vezes 14, 140. Menos 140. Então isso aqui eu tenho 197 mais 100, 297,96i. 197 mais 100, beleza. 100 menos 84, 84. 100 menos 84,84. 15,16. Né? Mais 15,16 J. Menos 60 menos 140 dá menos 200K. Então, o nosso vetor cartesiano que representa o momento seria esse aqui. Tá? Em tudo isso aqui em libras por polegada. Né? Então, 297, 15 menos 200. Arredondando, 298, né? Só tá 3 algarismos. Então, 298, 15 menos 200. 298, 15 menos 200. Então, o vetor é aproximadamente esse, verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro 1 e 3. 3 e 1 aqui. Já é? Continuando, quarta questão agora. Nós temos essa estrutura e essas afirmações. Vamos resolver a estrutura para poder encontrar os nossos informações aqui necessárias. Então, para a gente resolver essa estrutura, a gente vai estar utilizando basicamente aí do somatório de força em x, y e z, mas aqui não tem z, no caso só x e y. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os apoios aqui nessa questão. Tá? Então, para o ponto de A, nós temos uma restrição, tá? Nós temos uma restrição de movimento. O ponto A impede o movimento no sentido y, e aí vai gerar uma reação A de y e uma reação impedindo o movimento em x, que não necessariamente esteja para esse lado, né? Mas que é A de x. Tá? Enquanto que o cabo BC aqui, ele tem uma tração que também está restringindo a movimentação nos dois sentidos. Fora isso, nós temos essa carga de 200 Nm e essa de 100 newtons. Não tem informação sobre peso de estrutura, né? Desprezando a espessura de seus membros. Então, basicamente, a gente tem que aplicar o somatório das forças aqui. Essa força triangular, né, nós temos que fazer lá a aplicação da força resultante disso aqui, que é igual à sua área, aplicada no centroide, centro de gravidade, tá? Que é 1/3 do seu lado maior, né? Daqui, tá? Então essa aqui é a distância de 1/3
do vão que ela está, que no caso é 4,5. Então, vamos ver isso aqui, como é que vai ficar. Então, eu tenho as três equações, é o somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos. Tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a zero para que haja o equilíbrio da estrutura. Então, se eu fizer o somatório dos momentos no ponto A, eu só vou ter uma incógnita para encontrar. Então, é o caminho mais fácil, né? Se você começar por somatório de x ou de y, você vai ter sempre duas incógnitas, vai ter que resolver um sistema. Então, o somatório dos momentos em A igual a zero. Quais são as forças que causam o momento em A? Nós temos essa força de 100 newtons, que está a uma distância horizontal não, perpendicular, de A igual a 4,5, né? Então, perpendicular, nós temos essa distância aqui. Então, eu tenho 100 vezes 4,5 esse sentido aqui, vamos até colocar aqui, tá? O sentido positivo que a gente vai considerar vai ser o sentido anti-horário. Deixa aqui, é um sinal demais. Então, logo, esse daqui é um sentido negativo. Além dessa força, temos essa força de 200 Nm. Tá? Ela também vai girar no mesmo sentido, então ela vai ser negativa também. A força vai ser igual à área, lembra que a gente viu lá pelas integrais, tá? Então, menos 200, a área do triângulo é 200 vezes a base, que é 4,5, dividido por 2. Tá? Isso aqui é multiplicado pela distância. Qual é a distância? A distância vai ser a aplicação ao seu centro de gravidade. No caso aqui é 1/3 do vão. Triângulo, nós temos 1/3 do vão, que é 4,5. Além disso, nós temos aqui a componente da tração de AC. Tá? A tração de AC, sua componente X, causa momento aqui. Componente Y não, que ela estaria aplicada no mesmo sentido. Então, a componente X está acontecendo aqui. Aqui, né? Então, a componente X, ela vai girar no sentido positivo. Então, mais quem é a componente X, T de ABC, né? T de BC. TBC, temos o ângulo ali, 30 graus, é o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30. Isso aqui precisa ser igual a zero. Então, resolvendo isso daqui, eu tenho menos 100 vezes 4,5 menos 200 vezes 4,5 dividido por 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 4,5 menos 11.125. Então, passando para o outro lado, TBC igual
11,25 dividido. O cosseno de 30 que estava multiplicando vai passar dividindo pelo cosseno de 30. TBC vai ser igual a isso aqui dividido pelo cosseno de 30. Tá? 1.300. 1.299. 1.299,04 Newton. Tá? Só esqueci de pegar essa distância aqui, tá? Tava olhando ali. Então, a distância perpendicular é igual a 7, que é essa distância aqui, tá? 7 TBC. Então, passa aqui dividindo. E eu botei aqui esse valor dividido por 7. 185 e alguma coisa. Cento e 85,58. Ok, agora melhorou. Agora eu posso aplicar força em X, força em Y, tá? Então, somatório das forças em X é igual a 0. Em X eu tenho o quê? Eu tenho A de X e T de BC, né? Que está no outro sentido, menos TBC cosseno de 30. Que é igual, vai passar para o outro lado positivo, então T de BC é isso aqui, vezes o cosseno de 30, vai ser 160,71. A X igual 160,71 Newton. E pelo somatório das forças em Y, eu vou encontrar, eu tenho AY menos 100 menos a área ali, 200 vezes 4,5 dividido por 2. E também temos a força de tração T de AB. T de AB foi quanto? 185,58 seno de 30. A de Y vai ser igual a menos 100 menos 200 vezes 4,5 dividido por 2 mais 185,58 seno de 30 graus, que dá
457,21. 457,21. Tá? De vez em quando aparece um sinal aqui negativo e eu coloco positivo ou positivo porque negativo, porque eu já estou colocando isso aqui para o outro lado da igualdade, tá? Então aqui deu negativo, mas isso aqui é igual a zero. E aí quando esse negativo passar para o outro lado ele dá positivo. Então a de y é esse valor aqui. Então o que ele afirma aqui? A força de tração BC é de aproximadamente 186. 185, arredondando, 186. Verdadeiro. A reação horizontal de A, ou seja, X de A X é 161. A X, 161, ok. A reação Y de A é 457. 457, ok. Todas estão verdadeiras. Então, todas as afirmações são verdadeiras. Então, a última questão da prova. Considerando a estrutura abaixo, vamos verificar se essas afirmações aqui procedem ou não. Então, vamos lá. É a mesma coisa, né? Somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório dos momentos da estrutura, tá? Vou trazer a estrutura para cá. Deixa eu começar aqui. Então, o que a gente vai precisar encontrar? A reação de B, horizontal, vertical, a reação vertical de A. Então, nós temos aqui nessa situação, né, para esse tipo de apoio, nós temos o deslizamento em X aqui aberto, mas nós temos uma reação Y aqui, uma reação Y aqui, uma reação X aqui. Essas três reações. A minha reação X ela é dada muito clara aqui, tá? Só temos uma força em X, então o somatório das forças em X igual a zero. Então, minha componente B de X, para a direita, menos 6. Esse ângulozinho aqui é o complementar do que falta aqui. Então, este ângulo aqui é de 30 graus. Tá? Então, 6 cosseno, para ter o valor em x, de 30. Isso aqui é igual a zero. Então, B de x igual a 6 cosseno de 30. Dá 5,20. 5,20 kilonewton. Então, B de x. Ok? Se eu fizer o somatório dos momentos em A ou em B, eu vou encontrar outra componente. A vantagem é que se eu fizer em B, eu tenho menos equações, porque eu já anulo B de x e B de y. Então, somatório dos momentos em B tem que ser igual a zero. Tá? As forças que nós temos aqui são essa de 6 kN, essa de 10 kN e a força A. Tá? Então, como a gente viu, nós precisamos sempre da força e a distância perpendicular com o ponto que você está verificando, no caso é meu ponto B. Tá? Então, isso aqui faz 90 graus. Tá? Da mesma forma, a gente pode pegar aqui inteiro já
tá? Essa distância, porque aqui nós temos os 90 graus da teoria aí, tá? Ou então eu poderia decompor isso daqui em x e y e pegar a distância x e y com base nisso aqui, tá? Mas a maneira mais fácil é você perceber que a força já está aplicada e eu já tenho a distância perpendicular até o ponto B. Feito isso, nós temos lá essa força de 6 kN, 6 vezes, vamos considerar aqui positivo também, como foi na outra. Então eu tenho 6 vezes 0,4, que faz a estrutura girar no sentido positivo. Assim como a força de 10 daqui de cima, tá? 10, que está a uma distância, daqui para cá é 6. Isso aqui é 6, 0,6 no caso. E esse trecho aqui, né, daqui até aqui, é 0,4 mais 0,8 cosseno de 60. Então eu tenho 0,4 mais 0,8, 1,2 cosseno de 60. E tem também a força A, que provavelmente vai ser para cima e vai girar o negativo. Está a uma distância de 1,2 mais isso aqui, né? Menos 1,2 mais, tá, 1,2 é isso aqui, 0,6 mais 0,6, e aqui eu tenho 1,2 cosseno de 60. Isso aqui está multiplicando a y e é igual a 0. Então vamos resolver aqui. 6 vezes 0,4 mais 10 vezes 1,2 cosseno de 60, tá? Igual 8,4. A de y é igual 8,4 esse 8,4 passa negativo, mas esse sinal de menos aqui que antecede o A de y vai trazer ele positivo de novo, dividido pelo resultado disso aqui, 1,2 mais 1,2 cosseno de 60, que dá 8,7. Mais, não, peraí, 1,2 mais 1,2 cosseno de 60, tá? 1,8. Tá? 1,8. Então, 8,4 dividido por 1,8 dá 4,67. 4,67 quilonewton. Ok? Faltou aqui essa distância. 10 vezes 0,6 mais isso aqui. Depois que deu diferente aqui
um gabarito 0,6 mais isso aqui. Então vamos ver como é que isso vai ficar. Na verdade só muda aqui os valores de cima, né? Pode gravar de uma vez, é isso, sem corte. Então eu tenho, vamos lá, 6 vezes 0,4 mais 10, que multiplica 0,6 mais 1,2 cosseno de 60, 14,4. 14,4 dividido por 1,8 dá 8 quilonewtons. Ok? E aí, por fim, somatório das forças em Y igual a 0. Nós vamos ter menos 10 menos 6 seno de 30 não, aqui não tem distância normalmente. Mais a y, que foi 8, mais 8, mais b de y, que é o que falta, que é igual a 0. Então eu tenho que b de y vai ser igual a menos 10 menos 6 seno de 30 mais 8. Então b de y é igual a 5 quilonewtons. Então, conferindo aqui, a reação horizontal B, ou seja, B de x é 8. B de x é 5,2. Então, falso. A reação vertical, B de y, é de 5,2. B de y é 5. Então, também está errado. A reação vertical de A é 5. A de y é 8. Então, as três estão erradas. Apenas 1 e 2, não é. Todas as afirmações verdadeiras também não é. Então, faltou aqui letra E. Ok? Então, essa foi a resolução da prova aí. Como eu não pude estar fazendo edição, então tem aqueles trechozinhos lá que houve uma falha, né? Porém, foram corrigidas, tá? Então, o resultado final das questões está todo verificado. Tá? Tchau.